Caminhoneiro recebe mensagem misteriosa e descobre segredos sombrios na casa da garota. Era uma noite densa, daquelas que parecem engolir qualquer luz. João, um caminhoneiro experiente, enfrentava a chuva que caía pesada, criando um manto de água que borrava a estrada escura à sua frente. Ele já viu de tudo nas estradas, mas algo naquela noite parecia diferente. O barulho da chuva era quase ensurdecedor, como se cuspisse segredos não revelados. Enquanto dirigia, seu celular vibrou, interrompendo o ruído da chuva. Uma mensagem de texto piscava na tela, vinda de um número desconhecido. Cuidado! Algo terrível está prestes a acontecer na casa de Clara. Não a deixe sozinha. A adrenalina correu nas veias de João. Clara? Quem era essa garota? A mensagem tinha um tom de urgência que gelou seu sangue. Ele olhou pela janela, tentando ver além da escuridão, mas tudo o que conseguiu ver foram as sombras das árvores balançando ao vento. Preocupado, João decidiu desviar de sua rota. A estrada que seguia para a chácara de Clara estava quase deserta, iluminada apenas pelos faróis do caminhão. Ele sentia um nó na garganta, um pressentimento, como se estivesse mergulhando em um abismo que não compreendia. O pensamento de que poderia salvar alguém o impulsionava adiante, mas a atmosfera pesada da noite começava a retirar seu ânimo. Ao chegar, a chácara parecia uma pintura de pesadelo. A luz de um poste, presos entre galhos tortuosos, lançava sombras longas e angustiantes. O vento uivava como um lamento, e João sentiu um arrepio por todo o corpo. Ele saiu do caminhão, tentando controlar o tremor nas mãos, e se dirigiu à porta de entrada, que rangeu ao ser aberta. Clara o esperava. Ela estava sozinha, mas havia uma força em seu olhar que falava de muito mais do que apenas medo. Havia uma ebrestante determinação que o desarmou e ao mesmo tempo o intrigou. "Você recebeu a mensagem?" perguntou, mantendo os olhos fixos nos dele. Antes que João pudesse responder, uma sombra pareceu passar atrás dela, uma presença que ele não pôde ignorar. "Clara, o que está acontecendo aqui?" Ele tentou manter a voz calma, mas a incerteza se filtrava por entre suas palavras. "Há muito tempo, coisas terríveis aconteceram com minha família. E essa chácara, ela guarda segredos. Segredos que devem ficar enterrados." Havia um peso na voz dela que, mais uma vez, o fez sentir um nó na garganta. As mãos de João estavam suadas e ele queria mais do que entender, queria protegê-la. Então, um estalo, vindo de dentro da casa, cortou o silêncio. Algo estava se agitando. As luzes falharam, e uma bruma pesada parecia cobrir o ambiente. João e Clara trocaram olhares nervosos. Antes que pudessem reagir, uma risada suave ecoou pela casa, gelando o sangue de João. Era uma risada conhecida, mas doentia. Uma risada que parecia ter vindo de um passado que ele nunca quis revisitar. Ele percebeu que estavam em um labirinto repleto de mistérios, onde o que deveria ser uma salvação poderia se tornar uma armadilha mortal. E a mensagem? Agora ele entendia que não era apenas sobre Clara, era sobre ele também. Uma decisão impiedosa aparecia no horizonte: salvar Clara ou encarar os próprios demônios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João e Clara estavam paralisados,
o eco da risada ainda reverberando nas paredes da casa antiga. A tensão era palpável, como um fio prestes a arrebentar. Clara olhava para João com um misto de medo e expectativa. Seu olhar implorava por respostas. "O que foi isso?" Ela sussurrou, a voz trêmula. João queria acalmá-la, mas as palavras estavam entrecortadas por um nó em sua garganta. Antes que pudesse formular qualquer resposta, a porta da sala se escancarou, revelando uma figura de sombras e mistério, uma mulher, alta e encapuzada, saindo de uma penumbra que parecia engoli-la. "Eu sabia que você voltaria, João", disse ela, sua voz ecoando como um lamento perdido. O reconhecimento virou um golpe no estômago dele. Era Mariana, sua antiga namorada, que havia desaparecido anos atrás, em circunstâncias misteriosas. João sentiu sua mente girar. Como ela estava ali? O choque transformou seu corpo em um bloco de gelo. "Mariana? Mas você? Eu pensei que..." A voz dele falhou. Clara, confusa, olhou entre os dois. "Quem é ela, João? O que está acontecendo?" O peito dele apertou, suprimindo as memórias de um passado que ele desejava esquecer. Mariana avançou, a expressão ousada, como se cada passo fosse uma provocação. "Não há tempo para explicações. Precisamos encontrar o que está escondido aqui", disse ela, apontando para o chão com uma determinação que fez o coração de João acelerar. O silêncio se quebrou quando um farfalhar entrou pela janela, um toque frenético nas folhas secas do lado de fora. João observou as sombras dançando, cada uma parecendo contar histórias que nunca foram reveladas. Clara recuou um passo, agora mais amedrontada. "João, eu não gosto disso. Não confio nela." A incerteza tomou conta dele. "Mas," ele começou, e então Mariano baixou a voz, quase um sussurro. "Você não entende. Você precisa saber a verdade sobre sua família, sobre o que aconteceu naquela noite." Um sino de alerta tocou na mente de João. O que Mariana sabia, que ele não sabia? Antes que pudesse perguntar, a casa gemeu, e uma força como um sopro gélido passou por eles, fazendo as paredes chorarem. Então a verdade caiu como um peso. Mariana não estava aqui para ajudar. Ela era a chave para segredos ainda mais profundos. Clara tocou o braço de João, seu olhar implorando. "Precisamos sair daqui. Essa mulher está... Algo está errado." Mas João permaneceu parado, encarando Mariana com uma necessidade crescente de entender. "O que você quer dizer sobre a noite?" Ele estava quase desesperado. "Eu sou a razão pela qual você está aqui." O que aconteceu com Clara era parte de algo maior, algo que você não consegue ver. O tom dela envolvia um mistério que desafiava as leis da lógica. "E se você não agir agora, todos serão perdidos, inclusive Clara." O vento uivou mais forte, como se quisesse interromper a conversa. João sentiu uma onda de raiva misturada com confusão. A realidade do que estava acontecendo começava a desmoronar como um castelo de cartas. O passado não estava enterrado, estava apenas esperando para ser revelado. Clara apertou a mão dele, seu olhar cheio de expectativa e medo. Então, uma nova risada ecoou. Dessa vez, mais intensa, como se a própria casa estivesse se rindo deles. E João percebeu. Havia um ciclo, um jogo diabólico, que eles estavam prestes a perder. O que quer que estivesse acontecendo não era apenas sobre salvar Clara. Era sobre os erros do passado, sobre o que ele se tornara e quem ele podia salvar. Antes que pudesse processar tudo, a luz piscou novamente, e a imagem de Mariana se distorceu. A verdade estava se desenrolando, mas João sabia que se não agir, tudo o que amava poderia se perder para sempre. Ele precisava escolher, enfrentar Mariana ou fugir com Clara, mas a questão principal permanecia. O que realmente estava enterrado na casa? O silêncio fez novamente um retorno, e eles ficaram parados,
esperando um desfecho que parecia cada vez mais distante. O futuro não era mais claro. A cada onda de vento parecia um aviso sombrio. O jogo mal havia começado. João e Clara estavam paralisados. O eco da risada ainda reverberando nas paredes da casa antiga. A tensão era palpável, como um fio prestes a arrebentar. Clara olhava para João com um misto de medo e expectativa, seu olhar implorando por respostas. O que foi isso? Ela sussurrou, a voz trêmula. João queria acalmá-la, mas as palavras estavam entrecortadas por um nó em sua garganta. Antes que pudesse formular qualquer resposta, a porta da sala se escancarou, revelando uma figura de sombras e mistério. Uma mulher, alta e encapuzada, saindo de uma penumbra que parecia engoli-la. Eu sabia que você voltaria, João, disse ela, sua voz ecoando como um lamento perdido. O reconhecimento virou um golpe no estômago dele. Era Mariana, sua antiga namorada que havia desaparecido anos atrás. Em circunstâncias misteriosas, João sentiu sua mente girar. Como ela estava ali? O choque transformou seu corpo em um bloco de gelo. Mariana, mas você... Eu pensei que... A voz dele falhou. Clara, confusa, olhou entre os dois. Quem é ela, João? O que está acontecendo? O peito dele apertou, suprimindo as memórias de um passado que ele desejava esquecer. Mariana avançou, a expressão ousada, como se cada passo fosse uma provocação. Não há tempo para explicações. Precisamos encontrar o que está escondido a ti, disse ela, apontando para o chão com uma determinação que fez o coração de João acelerar. O silêncio se quebrou quando um farfalhar entrou pela janela. Um toque frenético nas folhas secas do lado de fora. João observou as sombras dançando, cada uma parecendo contar histórias que nunca foram reveladas. Clara recuou um passo, agora mais amedrontada. João, eu não gosto disso, não confio nela. A incerteza tomou conta dele, mas ele começou, e então Mariana baixou a voz, quase um sussurro. Você não entende. Você precisa saber a verdade sobre sua família, sobre o que aconteceu naquela noite. Um sino de alerta tocou na mente de João. O que Mariana sabia que ele não sabia. Antes que pudesse perguntar, a casa gemeu, e uma força, como um sopro gélido, passou por eles, fazendo as paredes chorarem. Então, a verdade caiu como um teso. Mariana não estava aqui para ajudar. Ela era a chave para segredos ainda mais profundos. Clara tocou o braço de João, seu olhar implorando. Precisamos sair daqui. Essa mulher está... Algo está errado. Mas João permaneceu parado, encarando Mariana com uma necessidade crescente de entender. O que você quer dizer sobre a noite? Ele estava quase desesperado. Eu sou a razão pela qual você está aqui. O que aconteceu com Clara era parte de algo maior, algo que você não consegue ver. O tom dela envolvia um mistério que desafiava as leis da lógica. E se você não agir agora, todos serão perdidos, inclusive Clara. Então, o inusitado aconteceu. A parede atrás de Mariana começou a se agitar, como se uma força invisível estivesse tentando rasgá-la. A madeira estalou e, num instante, uma fenda se abriu, revelando uma sala escondida. Um cheiro de mofo e algo metálico invadiu o ar. João e Clara piscaram, sem entender o que viam. Mariana se virou, seus olhos brilhando de forma inumana. É hora de escolher, João. Você finalmente vai saber a verdade. Clara gritou, o som afunilando em desespero, mas uma sombra atravessou a fenda antes que João pudesse reagir. Era uma criança com o rosto coberto de sujeira e lágrimas. Ajuda, por favor! Ela implorou, quase desesperada. O coração de João parou. O que era aquilo? Ele olhou para Clara, que começou a tremer. João, isso é...
Isso não está certo. Então, Mariana fez um gesto amplo, como se a criança estivesse a seu comando. Ela é mais do que parece. Você deve decidir: salvar a menina ou enfrentar a verdade que há muito foi escondida. Os olhos da criança se fixaram em João com uma intensidade assustadora. A sensação de tempo parando invadiu o ar como um nevoeiro denso. O peso da decisão esmagava João. Ele queria gritar, mandar Mariana embora, mas a verdade, aquela que estava enterrada em seu passado, parecia mais insuportável. O que ele faria? O que realmente representava aquela criança? E quem era Mariana, afinal? O vento uivou mais forte, como se quisesse interromper a conversa. João sentiu uma onda de raiva misturada com confusão. A realidade do que estava acontecendo começava a desmoronar como um castelo de cartas. O passado não estava enterrado. Estava apenas esperando para ser revelado. Clara apertou a mão dele, seu olhar cheio de expectativa e medo. Escolha, João. Mariana gritou, suas palavras ecoando de forma perturbadora. A luz piscou, e João percebeu que a sombra da criança estava cruzando a linha entre o conhecido e o desconhecido. E a resposta que ele desse poderia mudar tudo, não só o que ele sabia sobre sua história, mas também seu futuro e de Clara, o que ele realmente estava disposto a perder. João olhou fixamente para a criança, seu coração pulsando forte. Aquela pequena estava em perigo. O olhar dela era uma mistura de desespero e esperança, como se ela soubesse que João era a única pessoa que poderia ajudá-la. Por que você está aqui? O que aconteceu? Ele conseguiu perguntar, mas as palavras saíram com dificuldade, como se sua garganta estivesse prendendo. Mariana, com um gesto rápido, se colocou entre eles. Não ouça. Ela não é o que parece. A voz dela estava carregada de uma intensidade que fez João hesitar. Ele sentiu a mão de Clara apertar seu braço, mas tudo parecia distante. Havia uma força sobrenatural na sala, como se as paredes estivessem torcendo e praguejando, e João precisava decidir rapidamente. Ajuda! Meu nome é Sofia! Por favor, me ajude! A garotinha implorou mais uma vez, o choro a transformando em uma imagem triste e angustiante. Algo dentro de João se partiu. Ele queria acreditar nela, queria ir em direção à criança, mas a sombra de Mariana se destacava como um alerta. Você não sabe o que está fazendo. Essa é uma armadilha. Mariana tentou gritar, mas ao olhar mais atentamente para ela, algo parecia deslocado. O olhar de Mariana era intenso, mas havia algo no fundo que João não conseguia decifrar. E então tudo mudou. Um estalo surdo ressoou atrás de Mariana e a parede começou a tremer. A fenda que antes se abria se ampliou, revelando um espaço escuro como um portal. Uma força inexplicável puxou Mariana para trás. Não, não, não! Ela gritou, mas era como se uma mão invisível a segurasse. O pânico em seu rosto fez o coração de João congelar, e então tudo se despedaçou. Um homem emergiu da escuridão, seus olhos brilhando como brasas. Ao vê-lo, um grito desesperado escapou dos lábios de Mariana. Pai, não! Uma revelação começou a se formar na mente de João. O homem parecia com ela, mas era como se uma energia negativa o cercasse. Ele não estava só. Sua presença causava horror. João! O homem gritou, e sua voz ecoou, como uma série de trovões em dia de tempestade. Você veio. Eu esperei tanto por isso. O tom era triunfante, mas João sentiu um arrepio na espinha. O homem era a encarnação de um pesadelo. Quem é você? João perguntou, a voz quase falhando. Clara estava tão paralisada quanto ele, e a imagem de Sofia tremulava ao fundo, seus olhos grandes se dirigindo para eles, com um claro anseio por segurança. Sou o que restou de tudo que você nunca soube. Sou seu avô, João.
e você está prestes a desvendar segredos que foram enterrados por tanto tempo. As palavras dele eram como um livro aberto, e enquanto João ouvia, lembranças de conversas, histórias de infância e heranças esquecidas começaram a fluir em sua mente como um rio revoltoso. Segredos? O que você quer dizer? A voz de João tremia. Era um laço a cada resposta, cada frase cortando cada vez mais fundo. A imagem de sua família desaparecida estava se rearranjando sob um novo prisma. Salvar ou não salvar? Você está prestes a decidir, não apenas o futuro de Clara, mas o seu próprio legado. E como um clique de realizações, tudo começou a fazer sentido. Clara puxava João, mas ele estava paralisado. Mariana chorava, seus olhos refletindo a dor de um passado obscuro que agora ameaçava entrar em colapso. Sofia, a criança, continuou implorando, mas João já estava perdido em seus próprios pensamentos. A sala começou a girar. Cada palavra punha em dúvida quem ele realmente era, e a verdade que parecia tão próxima agora se apresentava como um espelho quebrado. Você é parte disso? Ele perguntou. Ao avô, a voz muito mais frágil do que gostaria. O homem sorriu, um sorriso que não tinha nada de bondoso. Bem-vindo à sua verdadeira história, João. Agora você precisa escolher. Vai ficar e enfrentar o que vem a seguir? Ou vai correr e deixar tudo para trás? E destino se desenha na palma da sua mão. E como um rugido de trovão, as luzes piscavam, as paredes se moviam, e a hora se extinguia. Tudo estava prestes a mudar. Ninguém sabia como. Mas João sentia que estava em um ponto sem volta. Um limite onde suas escolhas ecoariam por toda a eternidade. A tensão na sala atingiu um ápice agoniante. João olhou para o homem que se declarou seu avô. Você é... Ele? A incredulidade em sua voz ecoou como um trovão. A imagem de Sofia, a criança, piscava em sua mente, lembrando-o da vulnerabilidade infantil que agora precisava de ajuda. Sim, eu sou a razão pela qual você está aqui. O homem avançou um passo e a sombra na sala parecia responder, criando um clima opressivo. Clara, de pé ao lado de João, segurava seu braço com tanta força que suas unhas quase deixavam marcas. O medo em seu olhar era palpável, como um grito silencioso. Mas, você não pode saber quem eu sou. O que você quer de mim? João exigiu, sentindo-se cada vez mais encurralado. Mariana, ao fundo, estava a poucos passos de uma verdade que poderia libertá-la ou condená-la. E a criança atrás dela, com olhos desesperados, implorava por atenção. Tudo o que eu quero é que você desbloqueie o que está preso dentro de você. A voz do avô era um lamento profundo, mas havia uma frieza ali que fez João hesitar. A casa gemeu novamente, como se murmurasse segredos ancestrais, e ele olhou em volta, pesando cada sombra, cada som. Pare! O que está acontecendo aqui? Ele gritou, mas sua autoridade soava vazia. E num movimento inesperado, a criança Sofia se aproximou dele, estendendo a mão. Ajude-me, por favor. Elas vão pegar você também. O tom dela era de pânico genuíno. Mas quem eram elas? Um calafrio percorreu a espinha de João. Quem vai pegar quem? Mariana se adiantou, sua voz cortante. O olhar de João transpassou. As duas mulheres. Precisava tomar uma decisão. Era como se a própria casa estivesse pressionando suas escolhas. E então o avô disparou uma frase que incendiou tudo. Você não entende, João. Eu não sou seu avô como você pensa. Eu sou a criação do seu luto, da dor que você carregou por tanto tempo. Eu sou tudo o que você deseja esquecer. As palavras cortaram o ar como uma faca afiada. Um eco de horror. João sentiu o mundo ao seu redor girar. Os pedaços de seu passado não eram o que ele imaginava. O homem à sua frente não era a fonte de sabedoria ancestral. Era a personificação do que ele temia. Você está mentindo, João gritou.
e a confusão misturou-se à raiva. Clara deu um passo à frente. Colocava-se entre ele e o que parecia ser um pesadelo. Saia da nossa vida! Sua voz era firme, mas lágrimas escorriam pelo rosto. O que estava acontecendo? O ambiente parecia estar drenando sua sanidade. O avô, ou a sombra dele, riu. Uma risada estridente que ecoava, combinando com os gritos que reverberavam na mente de João. Você sempre soube que eu existia, João. Está em sua própria mente. E agora, o que me trouxe aqui está prestes a sair. O que você quer fazer com isso? A escolha é sua, mas você deve decidir rápido. A criança, naquele momento, pulou à frente. Suas palavras, agora um grito de desespero. João, não confie nele. E antes que pudesse reagir, a sala tremeu e uma fissura se abriu na parede, revelando uma luz intensa. A energia parecia vibrar, chamando por ele. Era uma escolha: ficar e desvendar esse mistério, ou avançar para a luz. E então, um grito envolvente metálico ecoou pela casa. Um grito que João reconheceu bem. Era sua própria voz. O choque foi como uma onda que o derrubou. Ele olhou para Clara, e o questionamento nos olhos dela era a mesma dúvida que dominava sua alma. O passado não estava apenas voltando, estava se fundindo com o presente, e o que viria a seguir poderia destruir tudo o que conhecia. Ele tinha que escolher, mas em um momento de fraqueza, enquanto o ambiente girava e a luz engolia a sala. João sentiu uma onda de incerteza. A peça central da história estava em suas mãos, e quem sabia, talvez o que estava escondido fosse muito mais do que ele poderia suportar. A luz ficou mais forte, e a última imagem que viu foi a de Sofia estendendo a mão, temendo o futuro. E então, tudo ficou escuro. A luz se apagou, tudo ficou escuro, e por um instante, João sentiu como se estivesse sendo arrastado para o fundo de um abismo profundo. O medo o envolveu como uma manta pesada. A última imagem que ele viu antes do apagão foi a expressão desesperada no rosto de Sofia. E então aconteceu. Um clarão ofuscante irrompeu da escuridão, e a sala foi preenchida com um som ensurdecedor, como o rugido de uma tempestade. João se cobriu os olhos com os braços, sentindo uma onda de calor e uma energia que o Eli estava quase desvanecendo sob seu peso. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, tudo tinha mudado. Ele estava de volta à chácara, mas a atmosfera estava carregada de uma tensão que fazia seu coração disparar. A figura de Mariana não estava mais presente, e ao invés dela, no lugar, estava Clara. Mas havia algo diferente nela. Clara, ele chamou. A voz hesitante. A expressão dela era vazia, como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrancado. A criança, Sofia, também estava lá, mas parecia distante, como se flutuasse entre o real e o sobrenatural. Sem pensar, João correu até Clara. Mas quando a tocou, sentiu um choque, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O que aconteceu? Ele perguntou, mas o eco de sua voz parecia distante, quase como um sonho. Então, Clara virou-se lentamente e em um movimento que paralisou João. Ela levantou a mão, como se estivesse controlando algo invisível. Você não devia ter voltado, João. Agora, tudo está mudado. A voz dela não era a mesma. Havia uma frieza, uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Sofia, o que está acontecendo? Ele perguntou, olhando para a criança. Mas ela também parecia perdida, os olhos arregalados de terror. O ambiente em volta deles começou a mudar. As paredes da sala pareciam pulsar, como se viessem à vida. Você não está preparado para a verdade. A voz de Clara saiu como um sussurro cortante. O que estamos enfrentando não é só sobre você e sua família. É sobre as escolhas que fizemos. Você sempre soube e mesmo assim voltou. Um rugido aterrorizante ecoou do fundo da casa,
e João sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você está dizendo? O que eu sempre soube. Sua mente girava, tentando conectar os pontos. Mariana, seu avô, o corredor escuro. Tudo parecia se entrelaçar de uma maneira que ele não conseguia entender. Você é mais do que imagina, João. Sua linha de sangue carrega uma maldição e você, além disso, você nunca deveria ter voltado. Clara havia se aproximado e agora ela estava frente a frente com ele. Olhar era penetrante, quase hipnótico. Foi quando aconteceu o inesperado. Um novo barulho ressoou, um grito. Não era de Mariana, não era de Sofia. Era um grito que parecia vir de dentro de João. Ele sentiu uma dor súbita em seu peito, como se algo estivesse se quebrando dentro dele. Uma verdade profunda e insuportável veio até ele. Uma realização que ele não estava preparado para aceitar. Você é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Foi o que Clara disse, e as palavras ecoaram na mente dele como um sino de alarme. A realização o atingiu como um soco no estômago. O passado que ele havia tentado enterrar não era apenas a história de sua família. Era seu próprio destino. E de alguma forma, ele e Clara estavam mais ligados do que imaginava. Naquele momento, tudo desmoronou. Ele se lembrou de suas conversas com Mariana antes dela desaparecer, e as promessas que ele fez a ela. A ligação que parecia ter tentado negar. A verdade parecia cobrar um preço. O que era real? O que era ilusão? Você nunca deveria ter vindo atrás de mim, João. Clara prosseguiu, seu olhar agora um misto de amor e lamento. Mas agora que você está aqui, tudo pode acabar. Ouvindo aquilo, João sentiu suas pernas fraquejarem. O que ela estava dizendo? O que ele tinha que fazer? Antes que pudesse processar esse novo horror, algo se moveu na periferia de sua visão. Uma sombra, como se o próprio desespero estivesse tentando alcançá-los. E antes que ele pudesse pensar em qualquer coisa ao seu redor, os arredores começaram a mudar novamente. Eram paredes de uma casa que pareciam encolher, o chão estava se desvanecendo sob seus pés, e a casa começava a se fechar sobre si. A cena se destruía em um emaranhado de sombras. Escolha, João, agora. A voz de Clara soou, mas o eco dela parecia distante, enquanto tudo ao redor se desintegrava. Ele olhou novamente para a criança, para Clara. Seria aquela a jogada final, ou apenas o início de algo muito maior? O que ele realmente desejava salvar? A luz começou a piscar intensamente, e João sentiu um nó na garganta. O ambiente estava se desmoronando ao redor deles. Mas havia uma sensação estranha, como se a verdadeira luta estivesse apenas começando. A expressão de Clara se endureceu, e sua postura parecia mais ameaçadora do que ele jamais vira. João, você precisa entender. Não sou mais quem você pensa que eu sou. Ela disse, a voz soando como algo que não era dela. A transformação era visceral, e seu olhar estava cheio de uma intensidade que o cortou como uma lâmina. Eu fui escolhida para isso, para proteger o que você não consegue entender. Proteger? Do quê? Ele gritou, sentindo o pânico crescer. A criança, Sofia, estava agora passando as mãos nos braços dele, seus olhos cheios de pânico. A casa emitia gemidos, como se as paredes chorassem o que sabiam. O chão. Só eles continuava a tremer, e João começou a perceber que a verdadeira essência da casa não era apenas um lugar de segredos, mas um recipiente de tudo que ele havia evitado enfrentar. Olhando para Clara, a familiaridade daquela face agora era adulterada por uma sombra auferida. Clara, o que aconteceu com você? Ele questionou. Mas a resposta não veio no tom suave que ele conhecia. Em vez disso, ela avançou um passo, e algo em seu olhar indicava que seu mundo havia virado de ponta cabeça. Você sempre foi o problema, João. Não o que me trouxe de volta, mas o que nunca quis deixar ir. A raiva dela queimava na atmosfera. A separação foi palpável.
A última gota de esperança que João tinha de que Clara era a mesma de antes se desfez. O peso da verdade começava a deslizar por entre as sombras das memórias, e enquanto a tensão aumentava, uma sombra maleável surgiu da parede. Era uma figura humana, mas não representava alguém que eles conheciam. Você a fez acreditar, João. Você não vê? Você é a razão de todo esse tormento. O ser era grotesco, refletindo nos olhos dele em um misto de dor e insanidade. Quem é você? João gritou, impotente, sem conseguir compreender. A figura grotesca sorriu, mas não um sorriso de felicidade. Era um sorriso que os parava o cerne de João, e em meio ao horror, uma realidade começou a emergir. Eu sou a voz que ecoa seus medos, mais profundos. Clara não está aqui para salvar você. Ela é a guardiã do que você mais teme. Ele se virou para Clara. A verdade que você deseja escapar se manifesta mais forte do que você imagina. O choque atingiu o coração de João, foi como um rugido. Ele olhou para Sofia, que tremia visivelmente. Você só trouxe destruição. Todos nós estamos aqui por sua causa. A luz piscou ainda mais forte e as paredes pareciam ondular ao seu redor. Então, em um giro que ninguém poderia ter previsto, Clara sorriu, mas agora sua expressão irradiava um ar de triunfo. Finalmente, vejo você, João. A verdade sempre esteve diante de você. A escolha era sua, mas você nunca teve coragem. Sofia agora olhava para Clara com uma confusão profunda e um pânico crescente. João, você não pode deixá-la. A criança gritou, mas suas palavras se misturaram ao caos da casa. A escuridão que envolvia a sala parecia solidificar, e era como se o chão deixasse de existir sob os pés de João. Ele sentiu que algo estava prestes a se quebrar, algo que não poderia ser ignorado. A figura grotesca deu um passo adiante e sua luz parecia puxar Clara, como se a atraísse para um abismo. Antes que João pudesse processar tudo, o ambiente se transformou em uma tempestade de vozes, gritos de pessoas de um passado distante surgindo, e cada um deles o culpava, cada um deles apontando o dedo. Você fez isso. Você trouxe a maldição. Era como se a casa estivesse revelando todas as suas mentiras. E então, no ápice do horror, tudo se converteu em uma enorme onda de luz e escuridão. E João sentiu que estava sendo sugado. A última coisa que viu foi o olhar malicioso de Clara, agora cheio de triunfo. E a voz dela ecoou em sua mente. Você sempre soube, João. Agora vai ter que enfrentar o seu verdadeiro eu. E assim se dissipou a luz, e mais uma vez, tudo se tornava escuro. João não sabia o que viria a seguir, mas um pensamento aterrador pairava em sua mente. A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer pesadelo. Que escolha ele tinha, realmente? E se este era o jogo mais perverso de todos? A luz se apagou e tudo ficou escuro. João sentiu seu coração disparar no peito. Era como se as sombras estivessem pressionando contra ele, tentando arrastá-lo para um vazio insondável. Clara, ou o que restava dela, olhava agora para ele com uma intensidade que deixava seu estômago embrulhado. O que estava acontecendo? João. A voz dela ecoou, mas havia algo de estranho, como se uma corrente de ar gelado a envolvesse. Ele queria gritar, perguntar o que era tudo aquilo, mas as palavras falhavam. A criança, Sofia, estava ali, a expressão dela se transformando de medo para uma determinação inabalável. João, escute, ela não é mais a sua Clara. O piso sob seus pés tremeu. As paredes se contorciam, como se a própria casa estivesse viva, pulsando com alguma ansiedade. Sofia gritou. Ela está mudando. Você não percebe? E naquele instante,
Tudo se dividiu. Clara começou a se contorcer, a expressão antes fria se transformando em uma máscara de dor. Não, não faça isso, ela murmurou, antes de quase gritar. Era uma transformação grotesca. A pele dela começou a escurecer, e os olhos, antes cheios de paixão, agora brilhavam com um ódio que João nunca soubera que existia. Ele recuou, confuso e aterrorizado. João, você precisa voltar. O verdadeiro mal está prestes a se revelar. Sofia estava se aproximando dele, segurando sua mão pequena, mas agora parecia que a luz ao redor dela também estava diminuindo. Ela está consumindo tudo, incluindo você. João olhou para Clara. O que estava acontecendo? A conexão que antes parecia tão forte, agora era uma corrente elétrica, quase torturante. Clara, lute contra isso, ele gritou, mas a voz dela era um eco distante. E quando ele procurou nos olhos dela, viu uma reflexão de pureza perdida e trevas emergentes. Então um grito cortante explodiu da garganta de Clara. Não me deixe! E naquele grito havia um misto de salvamento e de condenação. O que estava fazendo ali? A verdade ardia, mas as sombras se tornavam mais pesadas, mais escuras, quase como se alimentassem de sua confusão. De repente, as paredes tremeram mais uma vez, e uma expressão de terror apareceu no rosto de Sofia. O que está acontecendo? Ela gritou, e a casa pareceu responder com uma série de estalos frenéticos. Então, como se fosse de um filme de terror, algo emergiu do fundo da escuridão. Uma figura mais longa que a sombra de Clara. Um ser feito de pesadelos. João reconheceu o semblante. Era Mariana, sua antiga namorada, mas não mais. Imagens de sua vida passaram rapidamente pela mente dele. Risadas, carinho, promessas de um futuro que agora pareciam tão distantes. Você não deveria ter voltado, João. A voz dela ecoou pelo ar, doce e ameaçadora. Agora você terá que pagar o preço. Ele virou-se para Clara, que já não era a mesma. João, eu não sabia que... Sentiu que sua mente estava se dividindo, como a casa ao redor dele. Ele precisava fazer algo. O horror diante dele era mais do que qualquer momento que já viveu. Sofia se sentou no chão, tremendo, os olhos arregalados. Ela está fazendo você esquecer tudo, assim como fez comigo. E naquele momento racional, tudo se encaixou, e a verdade o atingiu como um golpe. Mariana não era um espectro. Ela era parte da maldição, da história de sua família, que ele sempre tentou ignorar. A dor cresceu mais uma vez por dentro, apertando seu coração. João sentiu-se puxado entre dois mundos, o que ele desejava e o que a realidade exigia. Clara! Ele gritou, o desespero impulsionando sua voz. E antes que pudesse continuar, um tremendo clarão iluminou a sala, ofuscando toda a verdade, apagando tudo o que existia. Enquanto tudo se queimava ao seu redor, o último sussurro de Clara ressoou. Escolha, e saiba que a escuridão sempre encontrará um caminho. E então tudo desmoronou. O tempo e o espaço se tornaram fluidos, e João não sabia mais o que era real. Quando a luz finalmente se extinguiu, ele se viu sozinho, em um mundo diferente, onde vozes conhecidas ecoavam, mas os rostos estavam distantes, quase irreconhecíveis. O que viria a seguir? Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, as respostas mais devastadoras estão escondidas nas sombras mais profundas. O silêncio se espalhou como um manto pesado, tão denso que João podia quase sentir a escuridão se fechando ao seu redor. A imagem de Clara, deformada pela dor e pela confusão, preenchia os seus pensamentos. Ele queria gritar, fugir, mas seus pés pareciam grudados ao chão. A cena diante dele era tão surreal que tinha certeza de que estava prestes a acordar de um pesadelo. Mas a verdade era que aquele pesadelo estava tomando forma. João, você precisa correr. Tudo isso é uma armadilha.
gritou Sofia, sua voz rouca, quase desesperada. Os olhos da pequena estavam arregalados de terror, e ele podia ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele olhou para Clara, que agora refletia uma escuridão que parecia não ter fim. O poder que ela emanava, antes reconfortante, agora deixava um gosto amargo na boca. Clara, ele gritou, a voz falhando. O que você está se tornando? Eu sou o que você fez. Demin. Clara respondeu, a expressão tornada irreconhecível, um misto de dor e fúria. Eu sou a liberação dos segredos que você tentou esconder. Você sempre soube. Aquelas palavras atingiram João como um soco, e ele sentiu uma onda de confusão e pânico. Então, no meio do caos, um grito cortante ecoou pela casa. Não era de Clara, nem de Sofia, mas um grito familiar que fez o sangue de João congelar. Era a voz de Mariana. João, ela chamou, seu desespero preenchendo o espaço. Mariana, onde você está? A mente de João girava, a realidade se fragmentando sob a pressão. O silêncio era interrompido por estalos, como se algo estivesse se quebrando. E em um flash, a luz se acendeu novamente, revelando uma cena que fez João vacilar. Mariana estava de pé, mas não como ele a lembrava. Agora, ela estava envolta em uma névoa negra, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Você não devia ter voltado, João. Você foi enganado. A revelação bateu nele como um trovão. Enganado? Com que? Você acha que a Clara que você ama ainda está aqui? A expressão dela era uma mistura de triste e furiosa. Ela é a âncora da maldição. Você sempre foi o Choice. Mas agora é tarde demais. Antes que pudesse processar, Clara rugiu como uma tempestade, seu rosto distorcido pela dor. Chega, vocês não vão decidir meu destino por mim. E com um gesto brusco, um vento fantasmagórico soprou pela sala, e a casa começou a tremer violentamente. Sofia se lançou aos pés de João, a garotinha agarrando sua perna. O olhar dela dizia tudo. Eles estavam diante de algo além de sua compreensão, algo que poderia consumi-los. João, precisamos sair. Isso não é certo. Mas ao invés de fugir, João hesitou. Olhando para Clara e depois para Mariana, uma verdade estrondosa começou a se formar em sua mente. A conexão que ele pensava ter com ambos era muito mais complexa e sombria do que jamais poderia ter imaginado. Uma sensação de traição o engoliu. Mariana, você está dizendo que todos nós estamos presos aqui por causa dela? Ele perguntou, a voz presa na garganta. Os olhos de Mariana brilharam com um misto de compaixão e frieza. Não foi Clara quem te prendeu, mas você mesmo. Sua história, suas escolhas. Você é o verdadeiro elo que conecta tudo isto. E nesse momento, enquanto as paredes ao redor deles ruíam, João encontrou o que pensou ser seu eu verdadeiro sendo desmascarado. O que ele havia feito? O que ele precisava deixar ir? Um sentimento de perda e revolta começou a crescer dentro dele. Então, antes que pudesse recuperar do impacto, Mariana ergueu a mão, e uma luz ofuscante irrompeu como um clarão de verdade. E por um instante, João viu, não apenas as lembranças dele, mas uma tapeçaria de visões de sua vida. Momentos em que ele havia falhado, pessoas que ele havia deixado para trás, promessas não cumpridas. Era um espelho cruel, refletindo sua própria dor. Ele percebeu a dimensão assustadora de seus erros, e cada um deles moldou o que ele era agora. A imagem de Sofia perdida em meio a tudo isso rasgou seu coração. Você precisa tomar uma decisão, João, gritou Sofia, a voz dela cortando a neblina da confusão e a realidade da escolha entre Clara, Mariana e tudo que construíra pressionava contra ele. Ele estava prestes a falar, a liberar tudo que seu coração guardava, quando a terra sob seus pés se separou, formando uma fenda profunda que os engoliria. Decida agora, João,
ou será tarde demais, e a luz pulsando ao redor se tornou uma onda avassaladora, deixando-o à beira de um colapso. A escuridão crescendo a cada segundo. Era uma escolha impossível. Mas no fundo, João sabia que a verdadeira questão não era apenas sobre salvar ou condenar. Era sobre o que estava disposto a perder para encontrar a verdadeira liberdade. E naquele momento de pânico, a linha entre amor e traição tornou-se indistinta, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. João sentiu seu coração acelerar. A escuridão ao seu redor começou a se dissipar, e um feixe de luz escapou de uma fenda no chão. Clara parou abruptamente, sua expressão mudando de fúria para desespero. João, você precisa escolher agora. Sofia estava encostada na parede, a respiração ofegante. Se não decidirmos logo, todos nós seremos devorados, gritou ela, enquanto o chão tremia sob seus pés. O ambiente em si parecia pulsar com uma energia obscura, pronta para engoli-los. João olhou para Clara. Ele via agora a dor e a luta dentro dela, aquela batalha entre o que era e o que poderia ter sido. Clara, você ainda está aqui. Lute contra isso, ele insistiu, seus olhos clamando por um vestígio da Clara que ele conhecia. Mas enquanto falava, a transformação se intensificou. A presença grotesca de Mariana se ergueu. Uma sombra carregada de revelações. Você não pode salvá-la. João, a verdadeira Clara está perdida há muito tempo. A voz dela ressoava, ecoando dentro da mente de João como um lamento. Não, eu não vou deixar que isso aconteça. A determinação aflorava em João, e ele sentiu o peso dos seus erros se acumulando ao seu redor. Ele queria salvar Clara, mas quanto disso ainda era ela? Olhe para você mesmo, João. A voz de Mariana cortou o ar frio como uma faca. Você é o que alimenta essa maldição. Desfaça-se do que há dentro de você e liberte-a. Com um gesto rápido, um último tremor da casa fez tudo parecer desmoronar. O caos tomando conta era aterrorizante. A luz da fenda começou a brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse chamando João e prometendo uma saída. Ele olhou para Sofia, cuja fragilidade o tocava profundamente. Sofia, As palavras falharam, mas os olhos da garotinha brilharam com esperança. Você pode fazer isso. Você é mais forte do que pensa. Foi nesse momento que João sentiu um impulso profundo, uma vontade que penetrou até seu âmago. Eu escolho a verdade, gritou, a voz ecoando pelas paredes. Eu não tenho medo. A luz da fenda se expandiu, cercando Clara e a presença de Mariana. Era brilhante e pura, desafiadora. Clara olhou para ele, a surpresa misturada com uma fração de esperança. João, você vai me salvar? O olhar dela era um espelho de vulnerabilidade, e naquele instante ele percebeu que, independente do que Clara se tornara, ele ainda a amava. João deu um passo à frente, e a conexão entre eles se intensificou. Sim, eu vou tirar você dessa escuridão. Eu não vou te deixar. A luz envolveu tudo ao redor, iluminando até as sombras mais obscuras. E em um instante mágico, a presença grotesca de Mariana começou a se desvanecer. Gritos ecoaram, não de dor, mas de liberação. A sombra que a envolvia se desfez, revelando uma versão de Mariana que não estava perdida em noites de terror. Libertem-se juntos. Isso é o que sempre foi, gritou Mariana, enquanto Clara e João se uniam. Um abraço compartilhado que dissipou o caos e purificou a escuridão. A casa, que antes era uma prisão, começou a se transformar. As paredes, em vez de fecharem, começaram a expandir. As cicatrizes de dor e perda se tornaram ecos distantes. No ar havia um perfume de esperança, e o chão sob seus pés parecia vibrar com renovação. Quando finalmente tudo se acalmou, eles se encontraram de pé, em um novo espaço limpo e iluminado.
A casa não era mais uma prisão, mas um lar. Clara sorriu, o brilho em seus olhos refletindo que, mesmo após a escuridão, a luz sempre encontra um caminho. Obrigada, João. Sua voz era suave e ali, entre aqueles trechos de luz, estava a Clara que ele sempre amou. Nunca mais teremos que voltar aqui. E naquele momento de alívio, João sentiu que, embora a luta tivesse sido intensa, eles conseguiram. Contudo, ainda havia resquícios da escuridão. Sombras emaranhadas nas memórias do passado. Mas isso era um novo começo. Vamos nos libertar juntos, disse ele, intercalando-se os dedos aos dela, um ato simbólico de renovação. O que viria a seguir, ele não sabia, mas uma coisa era certa. Eles enfrentariam qualquer futuro em unidade. Agora, aqui chega o momento importante. Se você gostou dessa história, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos incríveis. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Eu adoraria saber o que você pensa. E por último, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.